Senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos a mais um episódio super especial do Last Mile Podcast. A gente está diretamente aqui dos nossos estúdios na Futuricom, em parceria com a ConnectWay, que é nosso apoiador oficial aqui no evento da Futuricom. E eu vou dizer, Ferri, a gente vai ter um episódio agora que vai ser histórico, tá? Histórico. É o primeiro episódio que a gente vai entrevistar duas pessoas ao mesmo tempo no Last Mile Podcast. Vai ficar gravado esse, hein? Vai ficar gravado, quem sabe a gente vai repetir mais episódios como esse. Exato. Mas sem mais delongas, vou passar para o meu amigo Coferri para poder apresentar os nossos convidados especiais aí do dia de hoje. Legal, edição muito especial aqui para nós. Obrigado aí a dupla fantástica que está com a gente. Seguindo, né, o nosso padrão da mais alta prateleira de convidados aqui, que a gente sempre vai trazer para vocês. Eu estou aqui com o Fábio e com a Gisele, que são da Celete. A Celete é uma empresa parceira dos provedores de internet, é um ecossistema aí que eles vão falar para a gente de soluções, inovações. Obrigado, Fábio. Obrigado, Gisele, por aceitar o nosso convite. A gente está muito feliz em receber vocês aqui. Nós estamos muito honrados. Você, Bruno, Matheus, a gente tem seguido aí o trabalho de vocês, tem de parabéns mesmo, realmente a mais alta prateleira, ótimas discussões, é um prazer realmente assistir o podcast e participar. Gisele aí, além, né, de trabalhar na Celeste, é minha amiga de longa data, trabalhou em Big Techs, e eu sou um dos fundadores da Celeste. Começamos lá a Celeste em 2019. Quando a gente começou, já existiam outros parceiros da Huawei, mas eu tinha a visão naquele momento, em 2019, que ainda tinha uma fatia do mercado que estava subatendido, que era justamente os provedores pequenos e médios. E os caras precisavam de uma venda mais consultiva, precisavam de crédito e precisavam, assim, principalmente de um suporte completo, de fim a fim, porque eles estavam migrando num outro tipo de equipamento, menos profissional, para uma linha Huawei de realmente que conseguia suportar bandas maiores, né, na parte do acesso ali. Parece que faz décadas, né? Mas naquele momento a gente estava vendendo plano de 100 mega e estava indo ali para acima de plano de 100 mega, então vender megas era uma grande coisa. Hoje, naturalmente, não é. Mas a Celeste nasceu naquele momento, e aí, um pouquinho antes da pandemia, a gente conseguiu organizar a empresa começou muito pequenininha, com 4, 5 funcionários, conseguimos surfar essa onda, a empresa cresceu muito, hoje é um dos maiores parceiros da Huawei no Brasil, já é uma empresa de grande porte, a gente tem uma estrutura muito grande, além da Huawei, temos a Globo como parceiro, aí como você falou, a gente realmente se preocupa em fazer inovação e se preocupa em levar as coisas para o provedor, para aquilo que vai realmente gerar uma receita para ele. Em todas as minhas conversas, eu sempre falo, olha, você vai ganhar dinheiro com isso? Esse é o investimento certo para você? Se é, então vamos em frente. Se não for, a gente, como fornecedor de equipamento, está numa posição muito difícil. Então, a gente se posiciona dessa forma, de uma forma bem amistosa ao provedor, e esse é o segredo do nosso sucesso de verdade. Que legal, que bacana. Bom, e para a gente começar aqui, né, Coferri, e vocês sentados aí dos bastidores do mercado de telecom, porque querendo ou não, o fornecedor ele começa a ver a ponta do mercado, ver as primeiras tendências e depois também ver os primeiros impactos dos potenciais problemas, né? Sim. Acho que a gente comentou bastante sobre, na conversa pré aqui, podcast, a gente conversou sobre essa virada de ciclo, né? Já não é mais aquele ciclo de venda de link, venda de banda. Agora o provedor ele tem que estar olhando para novas fontes de receitas, novas soluções. E aí eu queria justamente que, se vocês puderem fazer um diagnóstico, um panorama breve desse mercado atual e para onde que ele está indo, acho que seria legal para a gente iniciar a nossa conversa. Eu acho que é um momento claramente de fim de ciclo. Então os dados mostram isso, então a gente tem menos adições líquidas na fibra, a gente tem um preço de mega muito pressionado ali para quem faz transporte. Para os provedores grandes, você vê grande investimento, muito pouco net ads em frente a investimentos importantes de marketing. Você vê o cara no meio, às vezes, espremido entre um cara grande e um cara meio ilegal, e o cara que está embaixo da pirâmide aí, que é pequenininho, estava acostumado aí a dobrar alguma esquina errada, tal, tá nesse momento também sob pressão. Então, é um momento tenso do mercado. Então, você está tenso para um provedor que tem receita recorrente, que tem um modelo de negócio que é mais simples, imagina para quem é fornecedor de equipamento, que montou estruturas, que tem custo fixo, que não tem receita recorrente. Então, a gente sabe um pouco antes, a gente sente a dor antes. E eu posso falar com tranquilidade, não só pela minha empresa, mas por outras do mercado, que a dor existe. Claro. Então, seria irreal a gente imaginar um mercado onde ele sempre cresce. Não existe isso. Então, todo o mercado de tecnologia, já meus cabelos brancos não negam, ele vem, ele tem um pico e depois ele vai morrendo. E tem uma
nova coisa, a próxima inovação que impulsiona todo esse investimento. Então, eu sou uma pessoa naturalmente otimista, então eu não acho que o mercado vai morrer, eu não acho que a gente vai ter uma quebra generalizada de provedores, mas eu acho sim que a gente vai ter uma profissionalização maior, a gente vai ter uma consolidação maior na camada de cima, a gente tá vendo isso acontecer, e a gente tem uma grande coisa na nossa frente, que é justamente o movimento de data centers. Sim. Então, não, eu acho que o provedor, por causa muito da tecnologia, né, o meio ele influencia a forma, né? Então, a gente tem o GPON, que é uma tecnologia maravilhosa, faz a gente atender todo mundo mais ou menos igual, só que as pessoas têm necessidades diferentes. Então, não adianta eu vender, tem muitos megas para quem não precisa, ou talvez eu vá vender um SVA para quem não precisa. Então, o momento agora é de segmentação, entender o que o Fábio precisa, o que a Gisele precisa, o que o Matheus precisa, o que o Bruno precisa. E essa segmentação leva a inovações no modelo de negócio do provedor da criação de produto. Então, a gente fez uma pesquisa aqui, né, considerando que a gente estava aí na FutureCon e a gente queria apontar, então fizemos com a Gisele, rodamos o mercado, nossos amigos responderam, a Celete atendeu aí já mais de 5.000 provedores nessa jornada, então a gente tem uma penetração importante no mercado, e a gente recebeu essas respostas. Essas respostas foram compiladas num estudo, a Gisele vai apresentar os números, e eu já adianto aqui que todo esse relatório, a nossa análise resumida, análise completa, tudo gratuito, as melhores análises, melhores consultorias aí, tudo 100% grátis. Eu vou deixar, né, aí com os amigos o link e tal. Fiquem à vontade para debater, até podemos retomar aí esses dados. Mas sem mais delongas, passo a bola para a Gisele para ela falar o que os provedores estão fazendo, como que é a visão deles para se tornar um data center. Boa, que legal. Obrigada, Fábio. Bom, obrigada pela oportunidade, obrigada por toda a audiência que coloca tempo e atenção nesse papo com a gente. Eu acho que eu não vou deixar passar e vou comentar que assim, é histórico para vocês, essa sessão com duas pessoas, mas é histórico para a gente também. Nós somos amigos de longa data, legal, muito bom. você trabalhar, a gente fazer um trabalho legal desses aqui. Acho que é importante para o Brasil, é importante para a nossa sociedade, né? Depois que um estudo desses, ele é interessante porque ele traz respostas, mas ele levanta várias outras perguntas e várias outras questões, né? Eu confesso que todas as vezes que a gente discute sobre a pesquisa e sobre os dados, eu fico pensando no impacto social que esse movimento pode ter para o Brasil. Bom, estamos indo lá, né? A nossa pesquisa, como o Fábio falou, nós entramos em contato com, basicamente, os gestores. Mais de 80% das pessoas que participaram estão em posição de tomar decisão ou de influenciar no caminho de investimento dos ESPs. E uma coisa muito legal, eu tinha uma preocupação bastante grande com a representatividade das regiões. Nós tivemos participantes das 27 unidades federativas, todo mundo. Legal. Se eu não estou enganada, Paraná, Rio de Janeiro, São Paulo e Bahia teve um pouquinho mais de representantes, mas assim, a gente teve cobertura nacional. Então foi muito legal. Então a gente realmente conseguiu falar com quem influencia na tomada de decisão e representados pelo Brasil inteiro. E a maioria também dos participantes cobrem interior do Brasil, cidades do interior, não tanto as capitais, sabe? Então, isso foi, assim, eu adorei quando eu estava, né, os dados vinham chegando, etc., nós víamos, foi muito interessante ver essa participação. Então, o que os SPs têm dito? O que esses executivos têm dito, né? Nós perguntamos sobre a intenção deles de prover novos serviços de valor agregado. 90% deles disseram interesse ou planos de oferecer serviços de valor agregado. 90%. Tá? Aí depois a gente entra, né, em como, quais são e etc. Mas isso para mim me chacoalhou, né? Quando você tem uma coisa assim, esse é um número gritante. 90% dos participantes. Ou seja, ninguém acha que tem que fazer mais do mesmo. Pelo menos conscientes na camada superficial eles estão, né? Sim. Esse é o primeiro ponto. Isso.
É uma jornada, É. é uma jornada, né? Então, assim, eu acho que se a gente vê, né, no país, a gente está num momento de muita discussão no mundo sobre o mercado de data centers. A gente tem um movimento. Gente, eu fiz telecom no colegial, engenharia, a vida inteira na carreira técnica, no nosso mundo de tecnologia. É muito legal agora ver um programa que nem o Redata, ver o governo olhando para fazer movimentos, né? Tem incentivo aí para a área de tecnologia. Então, eu acho que tem um movimento global, tem uma questão de fim de ciclo, como o Fábio falou, né? Não de fim de ciclo de negócio, mas de net add, né? Sim. E tem uma visão de transformação. Tá? Tem início, a gente enxerga o início de uma jornada de transformação desses provedores. Tá? Então, assim, o que mais que eles falaram para a gente? Serviços de valor agregado. Eu confesso para vocês que nós perguntamos o que vocês estão oferecendo hoje e o que é que vocês veem como mais interessante, como maior demanda, né? Gente, eu trabalhei com PABX, com telefonia há muito tempo na vida, né? E eu achei que eu tinha deixado esse mercado há muito tempo. E eu vi que hoje o serviço de valor agregado mais presente, né? Quando a gente perguntou o que vocês oferecem hoje, é PABX serviço de voz. Esse me surpreendeu. Olha só. É, Ainda está em alta aí. ainda está em No alta. B2B mesmo. Aí você vê empresas destacadas no nosso mercado, como a TIP, você vê investimentos como a FWA. Então, ainda existem essa conexão forte com o tema da voz, né? Da voz como aplicação. Eu acho que isso aí, apesar de toda a tecnologia, apesar de tudo, isso ainda não é uma página virada. Eu vou só trazer um dado que eu estava lendo hoje de manhã que eu achei muito curioso. Eu vi que o head do WhatsApp no Brasil, ele falou que os brasileiros, eles têm uma média, eles mandam 4 vezes mais áudios do que a média global. Então isso já demonstra que é coisa de brasileiro também, né? Vocês gostam de Gosta falar. Vocês gostam de falar com as pessoas, exatamente. Mas aí a gente perguntou também para o futuro, né? Que também me surpreendeu. Eu estava ali esperando que streaming ia ser um negócio que ia bombar gaming, né? Aí o serviço de valor agregado, ele ganhou por pouquinho, tá? Mas que as pessoas responderam que eles acreditam que tem maior demanda é a parte de custear poder computacional, computing. Olha só. Servidores para desenvolvedor. E isso é uma coisa que a gente não viu ainda, nenhum provedor ainda realmente colocar na sua prateleira. E aí isso é uma coisa que chamou a atenção. Então essa fatia B2B, né, que não é mesmo um B2B de uma grande operadora, mas é um B2B local ali, que está tomando a vantagem de uma rede já instalada, com baixa latência e tal. Então eles estão olhando isso. E isso eu acho que chamou muita atenção. Diversos serviços que, eventualmente, você pode bater de frente com uma Big Tech, mas se você fazer aquilo localizado ali, você pode ganhar da Big Tech em latência, em especificidade do serviço. Então, de repente, claro, um serviço de e-mail popular para todo mundo, que é igual para todo mundo, você não vai ganhar nunca. Mas tem coisas específicas que, sim, os provedores estão olhando já, e já apareceu na pesquisa isso. Pergunta você primeiro. Não, e é muito curioso porque assim, a gente não tem mais o problema de banda, mas a gente tem sim problema de latência. A latência é um problema grande para diversas aplicações, principalmente no B2B, e de fato a descentralização é necessária para isso. Exatamente. Nós perguntamos para eles como é que eles veem, como é que eles, olhando para o negócio deles, né? O que eles enxergam como as maiores vantagens que eles teriam? A baixa latência, e a capacidade de entender e ofertar serviços customizados, mais locais. Né? Então, assim, numa área rural, né, onde você tem mais, como isso diz, uma demanda, eventualmente, de aplicações, né, de cobertura de IoT, etc., para cobrir fazendas, etc., aquele provedor que está lá na ponta, que conhece as pessoas, etc., consegue customizar melhor as ofertas. Então, eles colocaram isso. Eu achei super interessante, e muita gente citou, que a gente deixou alguns comentários, se você quiser comentar, comenta. Muita gente citou rural, né? Muita gente colocou isso, muita gente colocou a parte de desenvolvimento. Né? Eu acho maravilhoso quando a gente fala em esse interesse por desenvolvimento.
Eu linko isso com o impacto socioeconômico. Com certeza. Assim, se você vai desenvolver descentralizado, significa que você vai desenvolver mão de obra, né? Que você vai, sabe, gerar mais receita, você vai entregar. Então, assim, eu vejo uma possibilidade de um impacto muito além da jornada do ISP do data center. Pode ser que Poliana está me olhando, ela está, né? O olho brilha, meio Poliana. Mas eu realmente vejo como um caminho de descentralizar mesmo o serviço e também de descentralizar a parte de conhecimento, de tecnologia, né? De avançar aí com o desenvolvimento da mão de obra especializada em tecnologia, etc., e de geração de renda também. Tá bom. Sim, Muito legal. eu acho que bate muito, porque se você pensar muito do que nós estamos fazendo no mercado de acesso hoje é uma descentralização de investimento. Então seria impensável, né, se 10 anos atrás eu falasse que ia acontecer esse mercado, o cara ia me colocar no manicômio. Por quê? A operadora tem o capital, a operadora tem a tecnologia, a operadora tem a mão de obra. O provedor tem o quê? Nada. E não foi isso que aconteceu, por várias razões. Isso aqui é um movimento parecido. Então você tem hoje, né, e os dados batem com o que a Gisele está falando. No Nordeste hoje, né, a gente quer 40 a mais, sempre ouviu, Nordeste, não tem desenvolvimento e tal. Pô, é o lugar mais conectado do Brasil hoje. E aí, fora os hubs internacionais de Fortaleza, Recife se posicionando, a Bahia é um negócio incrível, como os provedores fizeram a internet do estado. A Bahia tem o tamanho da França. É muito provedor na Bahia, um dos lugares que a gente mais tem cliente. Então, é muito relevante isso. Então, esse movimento de data center, e especificamente de edge data center, que a gente está falando aqui, né? Estamos mirando a nossa pesquisa, está apontando aí alguma coisa para curto prazo, né? De 1 a 5 milhões, e nos casos mais ousados, até 50 milhões de investimento. Não é pouco dinheiro, mas mesmo assim, ele é muito pouco quando você compara com bilhões que, por exemplo, o ByteDance vai investir, ou qualquer megawatt aí, né? Então, são ordens de grandeza diferentes, mas quando você soma esses pouquinhos, você chega perto daquilo. Então, é um movimento que eu acho que combina muito com essa capacidade empreendedora, capacidade, né, de tentar criar essas aplicações, que, óbvio, a gente não tem o caminho das pedras. Pô, nosso estudo não é aqui, um tocou pro outro igual a gol. Não é desse jeito o mercado, mas a gente tentou trazer o máximo de dados possível para apontar os caminhos para cada um, né, de nós, esses centenas de milhares aqui de atores que nós temos no nosso mercado, encontrar o caminho. Mas claramente, essa capacidade computacional colocada nos POPs, né, a gente estava comentando, você falou 70 mil POPs, eu acho que talvez seja mais perto de 100 mil, considerando o número de provedores e tal. Obviamente que para um POP virar para um data center é um Pokémon que tem que evoluir muito. Mas dá para fazer. Sim. Dá para fazer. Você pode começar com uma caixinha pequenininha, você pode colocar com poucas placas no começo, servidores, aplicações. Eu acho que a principal coisa é associar o serviço, né, ao investimento, com uma receita. E não simplesmente fazer uma construção sem demanda, sem nada. Sem objetivo, né? Senão a gente vai estar repetindo o erro de construir rede para esperar que os clientes venham. E isso eu vou falar para qualquer um, não faça. Não faça. Exato, tem que ter a demanda final, né? Eu queria só, Gisele e Fábio, você falou ali 100 mil, né? É muito interessante, porque eu também estava fazendo alguns estudos e eu vi que, se a gente comparar o Brasil, né? O Brasil tem 189 grandes data centers centralizados, sul, sudeste, ali no eixo, né? Um pouco nordeste. Se a gente pegar Dallas, nos Estados Unidos, que é uma cidade de 1 milhão de habitantes, tem mais de 190 data centers. Então, nós temos um país continental, muito centralizado, que é o país mais conectado do mundo, maior número de provedores. Já SNs, Já né? vira um paradoxo controverso, né? A questão dos dados ali que você falou, 100 mil POPs, né? POPs a gente pode colocar um rackzinho de parede com um switch, considerar que é um POP. Então, sim, isso para virar um edge, também tem que estar claro o conceito de edge, né? Energia redundante, bateria, no break, com ar-condicionado de precisão, algo que contém. Essa parte do ar eu acho que talvez seja o maior gap. Porque a parte de energia hoje, pô, a gente tem, bem ou mal, você tem energia.
Eu acho que a parte do ar-condicionado e controle de umidade está bem longe, Isso. né? Bem longe. E qualquer máquina simples, a gente já investe aí 60, 70 mil reais para começar a conversa, né? Então, Perfeitamente. esse é um gap. Mas eu queria só, desses 100 mil, quantos por cento aí já viram Edge em um ano? 2,5%? A nossa pesquisa colocou 24% dos respondentes querendo fazer nos próximos 18 meses. Olha só, que legal. Então é uma coisa que já está acontecendo agora. São 57%. Nós perguntamos, vocês já estão investindo? Nós fizemos também, né? Você já está investindo, você vai investir até 18 meses, você vai investir até 36 meses. Então, assim, em 36, são 57%. 57%. Desses 100 mil, na conta dos 100 mil ou dos que Não, responderam? que responderam. É uma amostragem, né? É uma amostragem. É. A gente não falou com 10 mil provedores, foi um pouco menos. Tô fazendo exercícios aqui de estimativa. Muito legal. Muito legal. Mas eu diria, né, eu diria que já passa um pouquinho o que a gente imagina da quantidade dos 189, que nós já mapeamos, já estão estabelecidos, etc. A gente já passaria um pouco. Posso falar da nossa experiência, tá? Dentro da parceria que a gente tem, né? Então a gente fornece muito roteador de borda, tal. A Huawei basicamente domina os roteadores de borda no Brasil, tal. E a gente começou um trabalho aí de fazer venda de CDNs da Globo. Sim. A gente colocou, esse ano, só é bem recente, a gente colocou 100 servidores já dentro de provedores. Concorrendo, né, fazendo um modelo de negócio que o provedor faz o investimento daquele servidor e ele faz isso para reduzir o custo de link e melhorar a experiência do usuário. Então, assim, estamos nem falando ainda, isso nem chegou no Edge Compute, estou falando só de CDN, hein? Então, já teve uma profundidade. E aí agora, né, eu acabei de voltar, né, do Huawei Connect lá em Xangai, e a Huawei fez um movimento muito radical. A Huawei sempre, assim, até a gente que é parceiro e tal, a gente tem dificuldade de saber qual que é o roadmap e tal, o negócio simplesmente brota. Na sua frente, aí você sai correndo atrás. E eles apresentaram, inclusive, foram pessoas aqui o Samuca, Samuel Possebon aí, verdade. famoso pra caramba, nosso mercado estava lá também, em Xangai no anúncio. E basicamente eles falaram o seguinte: nós vamos bater de frente com a NVIDIA, nós vamos atender a necessidade computacional de IA da China. Eles já têm, e aí tem dados públicos sobre isso, tá? Vocês podem, não precisam acreditar em mim, vocês podem ir lá e validar. Isso. E eles colocaram um roadmap dos lançamentos dos seus chips, o chip a linha Ascend, da Huawei. E aí os números aí estamos falando da ordem, ainda por enquanto a produção é pequena, mas dentro aí dos próximos 18, 24 meses, já estamos falando da ordem de milhões de chips. É um pouco menos que 10 milhões. Cada chip desse, assim, por baixo, para fazer uma conta de padeiro, é 10, 20 mil dólares. Então, você está falando que a Huawei, que é uma empresa de 100 bilhões hoje de dólares, os números da Huawei são públicos, você pode baixar lá, entra no site, baixa tudo. Então, você está falando que a Huawei mais ou menos vai dobrar de tamanho dentro dos próximos 24 meses fazendo chip de inteligência artificial. Então, tá lá, uma apresentação lá, Steve Jobs, a gente conseguiu ver em primeira mão um negócio mega legal, assim, muito legal mesmo. E tá tudo produtizado. Eu vou compartilhar com vocês as fotos que eu tirei do meu telefone, tá? Para vocês poderem usar aí nos materiais. Então você tem desde uma GPUzinha, você usar no formato lab, até um negócio em cluster, porque o que acontece? O chip da NVIDIA versus da Huawei não tem a mesma capacidade individual, da NVIDIA é superior. Só que eles juntaram vários, fizeram um Omnibus ali, que é uma tecnologia deles e tal, para poder, no cluster, ser mais eficiente do que o da NVIDIA. Colocaram um negócio de refrigeração líquida ali, é muito tecnológico. Eu filmei tudo, tal, tirei foto, compartilho com vocês. E aí, com isso, os caras vão bater. Então, lógico, esses mega clusters, estamos falando que é para os ByteDance, claro. Da vida, tal, não é para nós. Lógico. Mas, a partir do momento que você tem esse pequenininho, que você vai associar com outros servidores, e aí isso habilita realmente esse edge computing se acontecer da forma como a gente está visualizando. E puxa um movimento global, né? A partir desse momento, ele vai pelo exemplo. Porque seria muito difícil, né, a gente acessar linhas de crédito de bilhão para um negócio que talvez aconteça. Um ou outro vai conseguir, mas não vai ser a realidade de dezenas de milhares de empresas. Não vai. Então, nessa forma agora, se a gente está falando de investimento talvez de milhões,
de 100 mil, de 1 milhão, de 10 milhões, isso pode estar acessível, talvez para metade dos provedores, talvez para 60%. Então, assim, novamente, eu sou uma pessoa otimista, é minha natureza. O empreendedor tem que ser otimista, né? Tem que ser até quase bipolar, mas de verdade, eu acho que é um momento agora muito parecido com 2016, quando a fibra baixou de preço, e aí quem teve essa visão, quem fez o investimento, conseguiu andar. Não estamos recomendando, façam data centers... Pega todo o dinheiro da vida e não faça isso. Não faça isso. Não é o jogo do tigrinho. Sim. Agora, fazer da forma certa, fazer olhando a necessidade do seu cliente ali próximo de você, eu acho que tem muita coisa boa. E eu queria puxar uma pergunta justamente nesse ponto, sabe, Fábio? Não sei se vocês chegaram a fazer essa análise internamente, mas primeiro, será que tem um tamanho mínimo do provedor para ele começar a olhar para esse tipo de projeto de data center? Pô, esse cara tem que ter acima de 5, 10, 15, 20 mil assinantes para ele poder ter uma estrutura. E talvez algumas sugestões de como ele pode começar a medir essa febre do próprio mercado que ele atende. Pô, que perfil de empresa? É uma indústria? É um varejista? Se vocês puderem contar um pouquinho sobre isso, porque já pode trazer algumas ideias para esse dono de provedor dar aquele primeiro passo e, querendo ou não, a insegurança vai diminuindo à medida que a informação vai chegando, né? Perfeito. Acho que é ótima pergunta, Bruno. Assim, se você olhar, talvez o corte não seja realmente o tamanho do provedor, porque o provedor pode até ter 5 mil assinantes. Um provedor, por acaso, que eu conheci lá do interior do Pará, era exatamente assim. Ele tinha 5 mil assinantes lá na cidade dele, no interior do Pará. Mas o empreendedor tinha visão de produto. Sim. Então, eu criei produtos para o meu B2B. Pode ser uma padaria, o bar do Zé. Vou colocar um Wi-Fi, vou colocar um SVA adequado para aquele bar. Então, se você já caminhou um pouquinho nessa tipo de conversa, em conversar com seus clientes e criou um pouquinho de produto e treinou sua força de venda para fazer o básico de conectividade mesmo para B2B, eu acho que já te habilita para você aumentar a conversa para falar de agente de IA, para falar de backup, para falar de cibersegurança. Tem muitas conversas para serem feitas, né, Gisele? Eu acho que combinando aqui, né, o que o Fábio falou, tem que olhar exatamente o perfil, né? Porque às vezes o tamanho, o provedor nem é tão grande, mas ele atende, sei lá, 10 empresas grandes que ele tem na região. Então, é um mercado. E se o foco do provedor é B2C, aí é uma outra coisa. A gente percebeu isso na pesquisa. Então, assim, eu falei para vocês que o SBA, que nos surpreendeu mais nos chamou, mais apontado como grande demanda, foi a parte de servidor privado, né, para computing, para desenvolvimento. O segundo foi streaming. Tá? Então, você vê, a gente não separou, né? E por isso que eu falei para vocês que quando você faz um estudo desses, tudo que você sabe é que você quer fazer outro para aprofundar, né? É isso. Para aprofundar, porque daí provavelmente o próximo a gente já separa um pouquinho mais. Mas então nós percebemos, enquanto nós tínhamos, a gente não perguntou muito sobre IA, né? Porque a gente achou que estava muito over, né? Estava muito over. Sim. Mas teve gente que já colocou, já estou fazendo. E teve gente que já comentou. A gente estava falando sobre, perguntou quais seriam os maiores drivers e os maiores impedimentos para fazer investimento. E alguns deles voluntariamente já fizeram uns comentários. Eu estou tentando outros modelos de negócio, como parcerias entre diferentes colocation, né? Colocation para colocar. Então, assim, eu acho que assim, não é tanto o tamanho, mas é a vocação e o mercado. E interessante a sua pergunta, porque uma das coisas que apareceu como dúvida, né, é justamente entender melhor o tamanho da demanda. Claro. Das demandas regionais por cada serviço, né? Então a gente não tem uma receita de bolo. Mas assim, a gente pode até deixar assim, talvez uma árvore de decisão lá no material. Bom, se você tem mais que 20 mil assinantes e você ainda não tem uma força B2B, então antes de fazer Edge, você tem que fazer a força B2B. Mas pelo começo. Vamos lá, né? Vamos fazer o básico bem feito. Então, vamos criar aí. Você fazer uma força B2B não é fácil. Quando você tinha uma demanda reprimida absurda de lares, e o cara sai colocando GPON para todo mundo, tanto faz.
Não importa, PJ, CPF, tanto faz. Eu quero só gente aqui pagando meu boleto. Pô, tá deixando muito dinheiro na mesa. Né? E a gente sabe que dentro das operadoras, historicamente, sempre a área B2B das operadoras sempre era mais rica. Sim. Sempre foi a área com mais recursos, com mais investimento, com contratos de longo prazo, etc. Elas já migraram. A Gisele trabalhou bastante em B2B de Eu, operadora. fiquei boa parte da minha carreira nas grandes, né, nas grandes de tecnologia, olhando justamente, desenvolvendo os programas de B2B com as telcos. Sim. Né? Fiquei bastante, mais de 10 anos fazendo isso, né? Então, olhando as do Brasil, a Vivo, a Claro, né? No dia a dia, então, assim, no dia a dia, elas já entenderam que para fidelizar, para entregar, sabe? Uma coisa é você trocar a conectividade, a outra coisa é você trocar onde está o seu DR, Sem dúvida. seu disaster recovery, é outra coisa, né? Então, a fidelização, o valor agregado, o conhecimento, o tipo de conversa que você tem com aquele cliente, é outra conversa. E no final, vai passar pela cabeça do dono do provedor. Então, se ele não tem essa visão, não é com certeza a equipe dele que vai conseguir Não convencer. tem milagre, né? Não vai ter Não milagre. pode ser cabeça dura. Esse que é o resumo do E eu negócio. acho que é muito o nosso trabalho, né? Mostrar o caminho, né? Falar, olha, Evangelizar o é pessoal. aqui, aqui vai. Legal. Ó, esse aqui fez, deu certo, esse aqui não é o melhor jeito, mas, enfim, cada um vai encontrar o seu caminho. E eu acho que a gente tem um setor muito pujante hoje. E não acho que seria nem um pouquinho saudável associar toda essa pujança a uma única tecnologia. Claro. Pô, É o único né? serviço. né? Não faz sentido nenhum. Legal. Pô, Fábio, Gisele, que aula, né? Porra, já abriu caminhos aqui para nossa audiência, os provedores, É o verdade. pessoal aí já entregaram aí em meia hora aí caminhos incríveis, né, de futuro. A gente tá muito feliz de ter batido esse papo com vocês. Infelizmente, o nosso tempo tá acabando. A gente com certeza vai querer te ouvir em algum momento lá em Floripa, bater um papo contigo, um podcast mais longo também, vocês lá. Queria deixar o espaço aberto com um recado final, algum tema que a gente porventura não tocou, recadinho final rápido. Acho que o nosso recadinho é: baixa a pesquisa, tá aí o link, siga a Celete nas redes sociais, Instagram, @CeleteOficial. A gente está sempre falando de inovação. Estamos falando muito pouco do mais do mesmo e tentando falar muito do que é novidade e chamar realmente atenção para uma educação que vai, a partir daí, garantir o futuro coletivo nosso. Maravilha. E se eu puder fechar aqui também, baixa pesquisa, Reforçando. baixa pesquisa. Se tiver dúvida, ideia, entre em contato com a gente, porque, como eu coloquei para vocês, eu fiquei bastante tempo lendo, estudando e etc. Todo mundo que contribuiu, então muito obrigada para todo mundo que estiver assistindo a gente, quem participou. Quando a gente faz um estudo desse, tudo que a gente tem vontade é dar o próximo passo e aprofundar. Então, entre em contato com a gente. A nossa ideia é que esse estudo seja anual. Então, na FutureCon do ano que vem, já pode deixar marcado, retomar aqui e fazer ali o próximo Uma atualização, versão 2. atualização da pesquisa. É isso aí. Tem que contar para nós. Muito obrigado, pessoal. Obrigada pela oportunidade. Galera, o estudo vai estar aqui no link da descrição. Depois a gente vai botar lá no nosso link da bio do Instagram também. Muito obrigado pela audiência. Não esqueçam de dar o joinha, compartilhe esse episódio com todo mundo, inscreva-se no canal e a gente se fala na próxima. Grande abraço. Valeu. Tchau, tchau.